Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, que a graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a tua família. Estamos começando mais uma Escola Bíblica da Família, apresentado pela família Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri. Estamos aqui para o serviço, para servir o Reino de Deus, servir o povo do Reino de Deus, servir a você que é a Igreja de Cristo, você que tem esse entendimento de buscar conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Sabemos que isso é algo muito importante. O conhecimento da Palavra de Deus vai nos trazer direção para as nossas vidas, para toda a nossa vida, desde decisões simples a decisões mais importantes. A Palavra de Deus deve ser nosso guia, deve ser a nossa orientação. Sem propósito, que no livro de Salmos, Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando somos guiados pela palavra de Deus, certamente todo mal é dissipado. Eu gosto de contar a história desse texto, o que reflete esse texto, porque é pouco conhecido de nós, especialmente para a nossa cultura. Quando o salmista escreve que luz para os meus pés é a tua palavra, ele está se dirigindo a um exemplo muito comum para o homem antigo, no Antigo Testamento. Ele ia caminhar por lugares escuros, ele amarrava uma lamparina, amarrava uma lâmpada nos seus pés. E não apenas iluminava os seus caminhos, mas quando aquela luz ia ao chão, juntamente com os seus pés, qualquer peçonha, qualquer serpente, qualquer animal que pudesse vir contra ele, iria ser embora por conta da luz ali que iria se espalhando. Portanto, meu irmão, se a palavra do Senhor estiver nos seus pés, ou seja, se a palavra do Senhor estiver nos teus caminhos, se a palavra do Senhor guiar os teus caminhos, pode ter certeza, todo mal intentado por Satanás, ou mesmo pelas situações adversas da vida, são dissipados pela luz da palavra do Senhor. Seja guiado pela palavra do Senhor. Por isso, o nosso motivo de oração é que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Esta palavra dissipa as trevas, porque ela é a verdadeira luz, porque ela representa a nossa grande e especial e única luz, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Antes de entrarmos no nosso assunto da aula de hoje, quero trazer um breve lembrete para você. Se você ainda não é inscrito no canal da família Barueri, faça a sua inscrição, isso é muito importante para nós. Clique no sininho também, isso vai ajudar você a receber as recomendações dos vídeos que publicamos. E se este material e o material da família Barueri tem sido instrumento de bênção para a tua vida, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com os teus irmãos, com os teus familiares e clique ali também, dê o seu joinha ali, curta, porque isso vai ser muito especial para nós, vai nos ajudar a alcançar um número maior de pessoas. O propósito da família Barueri, o propósito da Escola Bíblica da Família é trazer edificação ao corpo de Cristo, edificação à Igreja de Cristo. Para isso nós buscamos servir aos irmãos. Queridos, nós estamos chegando na nossa última aula desta fase, da primeira parte do assunto sobre a Bíblia. Nós falamos como aconteceu a Bíblia, como a Bíblia foi escrita, toda a forma disso acontecer, e depois passamos a tratar de uma introdução do Antigo Testamento, falando dos seus livros, citando os seus livros, trazendo um pouco do enredo de cada livro, ali igual começando com os livros com o Pentateuco, ou também conhecido como Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, falando sobre os livros históricos, os livros proféticos, falando sobre os livros poéticos, ou também chamados livros de sabedoria, e agora nós queremos encerrar esse assunto falando de um período muito especial também, chamado período intertestamentário. Foram 400 anos. Eu não posso falar do silêncio de Deus, que Deus não se silencia nunca, Deus está falando o tempo todo, mas pelo menos a questão de escritos de Deus, a voz profética de Deus. Quando a gente fala de voz profética, não é eis que te digo, a voz profética é a Bíblia. A Bíblia é a nossa grande e única profecia. Qualquer profecia fora disso, tome cuidado, você pode ser enganado. A palavra de Deus é a nossa profecia máxima, que nos orienta a respeito do nosso passado, presente e futuro. Neste período, nós temos o último livro bíblico, é o livro do profeta Malaquias. Nós falamos isso na penúltima aula, nós falamos sobre os profetas.
Malaquias encerra a voz profética de Deus no Antigo Testamento. Depois a voz profética de Deus só vai retornar com João Batista no Novo Testamento. A gente deve falar sobre isso na próxima aula, a gente deve citar sobre esse assunto. O que acontece? O povo de Israel, vou voltar um pouquinho, contar um pouquinho de história de Israel. Você sabe, o povo de Israel não tinha rei no período dos juízes, cada um fazia o que achava mais reto, e o povo pediu um rei. Deus permitiu que Saul fosse levantado como rei. A partir de então, começa a haver uma sucessão de reis sobre Israel. Esses reis do Israel unificado são poucos. Foi Saul, Davi na sequência e Salomão. O filho de Salomão não aguentou, teve problemas sérios e por conta do seu erro, da sua infantilidade, o reino foi dividido. Evidentemente que Deus trabalhou sobre isso, há uma profecia sobre esse assunto, você deve estudar a Bíblia para conhecer um pouco mais sobre isso. Então nós temos o reino dividido, reino do norte, reino de Israel, e reino do sul, reino de Judá. A partir de então, nós começamos a observar sempre a narrativa de dois reinos, reino do norte e reino do sul. Num dado momento da história de Israel, o reino do norte foi totalmente destruído pelos assírios. Foi devastado o reino do norte, sobrando apenas o reino do sul, reino de Judá. Por que sobrou o reino de Judá? Por que Deus não destruiu, não permitiu que o reino de Judá fosse destruído? Porque no reino de Judá havia uma profecia. A profecia que Deus realmente queria cumprir. A profecia que Deus tinha um compromisso em cumprir, que era a vinda do Messias. Por isso Deus poupou Judá da destruição que Deus não poupou das demais tribos. Judá, reino do sul, é levado cativo para a Babilônia. E ali eles ficam cativos por muitos anos. Seguindo o seu cativeiro babilônico, nós percebemos, acaba o Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa, e agora nós estamos no período dos profetas. Os profetas Isaías, Daniel, Malaquias, vemos a história de Neemias, de quando Deus está preparando o povo para retornar para Jerusalém e reedificar os muros de Jerusalém, reedificar o templo que fora destruído. Estamos exatamente nesse período. Com a reedificação dos muros e com a reedificação do templo, Israel, reino de Judá, Israel como a promessa de Deus como um todo, mas especificamente o reino de Judá, volta para Jerusalém e ali eles começam a restabelecer a sua cultura, a cultura hebreia, a cultura judaica, a cultura israelita. Ok? Segue-se a Israel. E o Israel, sempre, o povo de Israel, o tempo todo foi perseguido. Nós encerramos os livros em Malaquias. Nesse período de 400 anos de silêncio, surgiu uma série de outros livros, de uma série de outros escritos que não abrangem aquilo que nós chamamos de canon. A palavra canon significa vara de medir, régua de medir, ou seja, que dá uma medida, que dá uma direção. Esta coleção de 66 livros que nós temos do Antigo Testamento, ela é definida ali em Alexandria, na chamada Septuaginta, onde conta a história de 70 judeus que foram destinados ali para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego e se compõe ali a Bíblia em grego, o Antigo Testamento em grego, chamada Septuaginta. Septuaginta é de 70 sábios judeus que traduzem a Bíblia do hebraico para o grego. A tradição a respeito disso fala que foram 70 judeus, cada um no seu canto, e eles fizeram a tradução, e quando juntaram as 70 traduções, se percebeu que eram idênticas. Então essa é a tradução, por isso que se dá o nome, este nome. Pois bem, ali se fechou o canon do Antigo Testamento, fechado por esses judeus, considerando a datação dos livros. Qualquer coisa que for escrita no período de 400 anos antes de Cristo está fora do canon. E ali nós temos alguns livros que você já deve ter ouvido falar, livro de Tobias, Judite, um acréscimo ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão,
Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Oração de Azarias e o Cântico dos Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, 1 Macabeus, 2º livro de Macabeus, 3º livro de Macabeus, 4º livro de Macabeus, ainda o 1º livro de Esdras, 2º livro de Esdras e Oração de Manassés. Muitos livros chamados livros apócrifos, ou seja, livros que não eram considerados como santos, livros considerados como separados, eles são chamados deuterocanônicos, ou seja, não estão na linha da canonicidade, da vara de medir. Por isso, eles não estão em nossa Bíblia. Você vai perceber que na Bíblia Católica alguns desses livros estão postos, tem a sua história do que foi, por que foi posto, nós não queremos nos deter sobre isso. No período mais longo, a nossa Bíblia foi escrita desde Moisés é o nosso primeiro escritor bíblico, a Malaquias, o último escritor bíblico, que é o escritor do Antigo Testamento. Passado isso, Deus está preparando, nesses 400 anos que nós falamos de silêncio, período intertestamentário, ou seja, o período de intervalo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus passa a preparar as nações, os povos para receber o Messias. Eu costumo falar que nesse período que a Bíblia está sendo escrita, Deus está preparando um povo para trazer o Messias. Agora, nesses 400 anos chamados de silêncio, Deus está preparando as nações para vir o Messias. Então, qual que é essa preparação? A primeira forma de nós observarmos isso é através do Império Grego. Nós temos alguns impérios no período bíblico que são levantados de tempos em tempos. Os mais famosos, ali, os mais conhecidos, é o Império Babilônico, depois nós temos o Império Medo-Persa, depois nós temos o Império Grego e o Império Romano. São os 4 últimos impérios de toda essa história, de todo esse tempo. A Bíblia, ela foi composta sobre os 2 primeiros impérios, sobre o Império Babilônico e sobre o Império Medo-Persa. O Império Grego, com Alexandre o Grande, você deve conhecer, filmes sobre isso, muitos livros sobre esse assunto. O Império Grego ele não está no período testamentário, ele não está no período do Antigo Testamento, mas foi um império de suma importância para a preparação da chegada do Messias. Por quê? Uma das características mais importantes do Império Grego, da forma do Império Grego se colocar, era a conquista que eles tinham para com os povos. O Império Grego ele dominava os povos colocando a sua cultura. Então, a aplicação da cultura grega, chamada helênica, era a forma de conquista de Alexandre o Grande. A sua conquista não se dava apenas pelas suas espadas e pelas suas armas de guerra, mas a sua conquista se dava sobretudo pela forma cultural que ele aplicava sobre os povos. Qual que era a sua forma cultural mais evidente? A língua. A língua, ela determina a característica de um povo. Eu costumo falar em meus sermões, ou em momentos que falo dos sermões usando as línguas originais, grego e hebraico, que isso é muito de grande valia. Quando você conhece a língua de um povo, você conhece a cabeça de um povo, a forma de um povo pensar. Então nós falamos a língua do inglês, por exemplo, que é muito prático, né? Muito lógico, é mais simples de tratar, é a característica de quem tem a fala inglesa. Você percebe que nós brasileiros, né, temos uma prosa, temos uma forma de falar mais floreado, é uma característica da língua portuguesa. Esse jeito de nós falarmos, esse jeito mais poético de falarmos, é nossa característica. Então não determina apenas a nossa linguagem, mas determina sobretudo a forma que nós pensamos, que por sua vez vai destacar na nossa linguagem. Por que eu estou falando isso? O grego tem exatamente essa característica. O grego ele foi uma língua que fez com que aquele povo fosse pragmático a respeito da unificação, da forma de fazer, e preparou todo um povo, toda uma linguagem, toda uma cultura para a vida do Messias. Jesus veio do outro império, do Império Romano, que vai acontecer depois. No entanto, a cultura que se imperava, Roma conquistou. A força de Roma veio com grande força. No entanto, a cultura de Roma era uma cultura helenista, era uma cultura grega, por natureza, porque Roma absorveu tal cultura. E nós percebemos que
algozes de Jesus tem exatamente essa característica. Então, nós percebemos duas características culturais muito fortes: a cultura hebraica ou hebreia e a cultura grega. Por que a cultura hebreia é muito importante? Porque uma das características, um dos princípios dos hebreus, que é outra coisa da preparação de Deus, é que eles não aceitam a absorção de outras culturas, eles têm mais resistência a isso. Como não pensar na história de Judas Macabeus, né? Tem os livros dos Macabeus, primeiro, segundo, terceiro e quarto livro de Macabeus. Como não pensar em Judas Macabeus, que se levantou contra o Império Grego. Ele não aceitou, os judeus não aceitaram a cultura helenista sobre eles. Algo muito precioso. Apesar de falar o grego, a sua língua hebraica estava muito próxima. Na verdade, eles falavam até mais aramaico, eles tinham uma questão do aramaico ainda. Muito precioso quando estudamos sobre esses tipos de assunto. Pois bem, cultura grega introduzida no coração da sociedade de então, vem do Império Romano. Qual que é a grande sacada, a grande coisa do Império Romano? É uma estrutura excelente. Como não pensar nas estradas de Roma? Você já ouviu um ditado que todos os caminhos levam para Roma? Sabe o que isso significa? Que Roma pavimentou diversos caminhos, muitas estradas para que todos os caminhos chegassem até Roma. Roma é o marco central da humanidade. Por quê? Porque era o império que dominava. Então Roma ele fez algo, ele centralizou. Você sabia? Vou lhe dar um exemplo de onde que surge isso. A rua da sua casa. Como se identifica que o número 1 está de um lado e o número 10, o número 100, o número 200 vai estar no final da rua? Como se identifica isso? O número 1 é o número que está mais próximo do centro da cidade. Quando você percebe a distância de um caminho do outro, o que você fala? Do local central. Estamos em São Paulo. Qual que é o centro de São Paulo? A Sé, a Praça da Sé. Então, todos os nossos caminhos da Praça da Sé. Isso é uma característica, isso é uma mentalidade romana que nós temos. Talvez você não soubesse disso, ou talvez sim. O que é muito importante entender é que o foco central era Roma. E Roma, esse foco central de Roma, com uma cabeça helenista, com uma mente grega, que foi muito forte. Roma foi o Império Romano foi um império extremamente culto, contra do helenismo, extremamente preparado, extremamente organizado, as suas estradas, a forma disso acontecer. Então nós temos um povo, de uma forma geral, uma boa absorção cultural e nós temos boas condições para se chegar a esse povo. O Evangelho chega a esse povo. Por isso que no livro de Gálatas, um dos textos mais belos, nós vemos que na plenitude dos tempos, aquele que é nascido da mulher, nascido sob a lei, vem à terra. Jesus Cristo nasce na plenitude do tempo, no tempo exato, no melhor momento para se instaurar a fé cristã, para se instaurar a salvação, não para os judeus, mas para todos os homens. Esse é o que talvez seja o maior erro dos judeus, achar que a fé era única e exclusivamente para eles. Não, eles eram instrumento para a manifestação da fé para todas as famílias. Por isso que Deus fala para Abraão, da sua família, você será bênção para todas as famílias da terra. É exatamente isso, as famílias da terra, os homens receberão a bênção vinda de você, ali tratando exatamente da linhagem de Abraão, que chegamos até o Cristo. Portanto, meus irmãos, a Bíblia, a composição da Bíblia, a composição da história do propósito de Deus é algo muito bem traçado, muito bem planejado. Desde o seu contexto religioso da Bíblia até o seu contexto que está fora de todo esse contexto religioso, onde Deus está preparando o mundo, as pessoas, para receberem o Messias. Querido irmão, querida irmã, espero que você já tenha recebido o Messias. Saiba de uma coisa, seu coração tem sido preparado para viver o reino de Deus. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração. O Espírito Santo de Deus te conduza a uma vida de santidade, uma vida de sobriedade. Glorifique aquele que é santo, santo, santo.
Que essa palavra encontre lugar no teu coração. Acompanhe as publicações da família Barueri, sempre uma publicação para edificação do corpo de Cristo, sempre uma publicação para edificação da Igreja de Cristo. Acompanhe-nos, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e até a próxima semana, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe.